Amém. Sente-se, por favor, amado irmão, e abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos no capítulo 11. Atos dos Apóstolos, estamos no capítulo 11, versículo 19. Vimos como Pedro, na semana passada, ele dá um relatório daquilo do que aconteceu no capítulo 10, indo até Cornélio, e é tão importante isso, como esse prestar contas trouxe grandes e maravilhosas bênçãos sobre a igreja, né? E nós vimos como prestar contas é algo divino, é um princípio maravilhoso para a vida de todo verdadeiro cristão. Mas hoje eu gostaria de continuar no nosso texto, e lá no capítulo 11, versículo 19, o texto sagrado vai falar do nascimento de uma poderosa igreja. E quais são os elementos do nascimento de uma poderosa igreja? E aí nós vamos ver no versículo 19, eu vou ler para você alguns versículos, e aí a gente mantém a Bíblia aberta para ficar meditando no texto, e conforme meditamos vamos lendo o nosso texto. Diz assim, versículo 19: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, no entanto, ciprionitas, isso é de Chipre, e sirineus de Cirene, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava sobre eles, ou estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Aqui está o nascimento da igreja de Antioquia. Antioquia era a terceira maior cidade do Império Romano. Primeiro era Roma, a capital, depois Alexandria, no norte da África, e aqui nós temos Antioquia. Então Antioquia era uma das 3 maiores cidades do mundo naquela época. Era um lugar muito respeitado, era um lugar muito visitado, um lugar multicultural, enfim. E nesse momento, você vê que Lucas, ele dá um passo atrás para falar do nascimento dessa igreja. Ele volta você para o capítulo 8, quando Saulo perseguia e buscava matar os cristãos. Então, os líderes da igreja, os líderes da igreja foram dispersos. Aqueles que eram diáconos, presbíteros, eles foram dispersos por causa da perseguição feita por Saulo, e apenas os apóstolos ficaram. E por onde eles iam anunciando o evangelho, pregando o evangelho do nosso Senhor. Eles não estavam fugindo como ratos, com medo da perseguição, mas eles estavam indo, pregando o evangelho aonde eles passavam. E esse primeiro indicativo de uma verdadeira igreja, meus irmãos, e isso é maravilhoso, é que ela nasce do puro evangelho. É o puro evangelho que forma o nascimento de uma verdadeira igreja. Veja aqui que esses que vão pregando, no primeiro versículo, aí no versículo 19, diz que eles vão pregando apenas aos judeus. Eles estão carregando com eles toda a ideia, o conceito de que o evangelho é apenas para os judeus. Eles estão carregando na mente deles, no coração deles, eles estão trazendo a bagagem com eles, saindo e indo em direção ao norte, a ideia de que o evangelho é apenas para os judeus, que o evangelho de fato é uma extensão, um melhoramento daquele judaísmo que havia naquela época. Muita gente pensou assim no começo
cristã, mas isso se reverte, e o texto de Atos dos Apóstolos nos mostra isso. E é interessante que esses que estão sendo dispersos, eles estão indo para o inimigo. Quando eles saem do território de Israel, todas as pessoas a que eles encontram eram inimigos centenários, alguns até por mais de 1000 anos, do povo de Israel. E Israel também é inimigo desse povo. Por exemplo, quando você vai hoje ali na região de Israel, você vê que eles estão em guerra. Você vê que eles nunca deixam de estar em guerra. Aquela região, eles são inimigos históricos, ok? Eles são inimigos históricos. Entra povo e sai povo, entra povo e sai povo, e ali é uma inimizade continuada entre Israel e aquelas nações Israel. Por quê? Porque eles acreditam que Israel não deve existir, e eles querem o território de Israel, a água de Israel, a riqueza de Israel. Então há uma batalha contínua, e sempre foi assim no Antigo Testamento. E nesse momento que nós estamos vendo aqui, da mesma forma, o texto sagrado, quando diz que eles foram para a Fenícia, duas grandes cidades da Fenícia, Tiro e Sidom. Essas pessoas de Tiro e de Sidom, eles tomaram no Antigo Testamento o povo de Israel, invadiram a nação de Israel, escravizaram Israel e os venderam como escravos. Deus, inclusive, tem uma profecia contra as nações, contra as cidades de Tiro e de Sidom, contra os fenícios por causa disso, da maldade extrema que eles usaram contra a nação de Israel. Então veja, eles são inimigos históricos. Por que esses irmãos que estão indo para a Fenícia só estão pregando o Evangelho para judeus? Porque eles ainda carregam em si a ideia e o conceito de que a salvação é apenas para os judeus, e esses gentios não merecem a salvação de Deus, eles não devem ter a salvação de Deus. E a gente olhando hoje para o nosso contexto, a gente vê, e não é uma coisa só do Brasil, a gente vê que isso está nos Estados Unidos em grande medida, e também na América do Sul é uma coisa que está bem marcada. É que, meus irmãos, muitos cristãos tomaram um lado, seja da política, seja da economia, seja de ideologia. Você vai ver, a igreja, ela tomou isso e fez disso parte do Evangelho. Parte do Evangelho. Estava vendo um comentarista falando, um especialista político falando, dizendo que a esquerda brasileira precisa de um pastor bem carismático para mostrar que é possível ser evangélico e de esquerda. Então você vê, meus irmãos, e aqui está o trágico, é que a igreja assumiu um lado, a direita ou a esquerda. É trágico para qualquer lado, porque o evangelho não é nada disso. O evangelho não é da direita e o evangelho não é da esquerda. O evangelho é o evangelho. Agora, o que eu fico pensando é, quando a igreja, os cristãos, a maioria dos cristãos, tomam parte por um lado, quantas pessoas do lado oposto estão sendo salvas? Já pensou nisso? Quantas pessoas, a maioria das pessoas evangélicas estão do lado da direita, porque se identificam mais com os valores da família, enfim. E existem embates, brigas, rixas. Quantas pessoas da esquerda estão resistentes ao evangelho porque a igreja assumiu o lado da direita, ou vice-versa? É exatamente isso que a gente está vendo aqui. E eu quero dizer para você, meu amado irmão, com todas as letras, o evangelho não tem lado político algum. Ninguém veio me dizer que o evangelho é da direita ou da esquerda, porque é exatamente antibíblico essa postura. O evangelho está acima de qualquer questão política. O evangelho está acima de qualquer identificação ideológica, qualquer viés econômico, qualquer sistema de governo, seja lá o que for. Isso é daquela porta para fora. Da porta para dentro é Cristo. Isso precisa estar muito claro na cabeça da gente.
que é cristão. Mas a igreja nos Estados Unidos está envolvida com a política até a tampa. Aqui no Brasil, do mesmo jeito. E você vê a igreja pecando numa coisa histórica. E eu não quero saber de lado. Eu não quero saber se você volta para a direita ou para a esquerda, porque isso não interessa nada. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, no amor de Cristo, não coloque o Evangelho na sua bandeira política, partidária e ideológica. Porque o Evangelho está acima de tudo e de todos. O Evangelho é de Deus, não é de homens. O Evangelho é de Cristo, não é de um partido, seja ele lá quem for. Então, irmão, a gente não conseguiu fazer essa distinção. E a gente vai com a bagagem política e ideológica na mão. Não, eu só falo com esse pessoal daqui. Eu só falo com esse pessoal daqui. A minha interação é com esse pessoal aqui. E a gente submete, contamina o Evangelho com a nossa ideologia. Deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja nasce, olha o versículo 20, de um povo que abriu mão do ódio, seja ele qual for, e colocou o Evangelho acima do ódio, do passado, dos partidos, das ideologias, das ideias históricas. Olha o que diz o versículo 20: alguns deles, no entanto, de Chipre, os ciprionitas e sirineus, ou de Cirene, que é de norte da África, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos. Eles entraram nesse mundo multicultural, eles entraram nessa sociedade multicultural para anunciar o quê? Contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não tem nada a ver com o partido político, glória a Deus por isso. Nada. Não bote meu Senhor em nada. Não coloque meu Senhor em absolutamente nada. Em nada. Ele está acima de tudo e de todos. Eles foram lá e pregaram o Evangelho. Veja que o primeiro grupo não tem fruto. Eles ficam restritos neles mesmos. Vou falar só com os judeus, porque aqui a gente está na terra dos inimigos. Nós odiamos todo mundo que está em volta e temos restrições a todo mundo que está em volta. O outro grupo deixaram toda essa bagagem de lado e disseram: o Evangelho está acima de tudo, Cristo está acima de tudo e de todos. Vamos pregar para qualquer um que aparecer. Porque quando diz grego, são pessoas de qualquer etnia, são pessoas de qualquer língua, são pessoas de qualquer tradição, de qualquer lugar, de qualquer país, de qualquer povo da terra. Qualquer um estava ouvindo o Evangelho de Cristo. Então, irmão, a igreja, uma igreja poderosa, nasce do puro Evangelho, nasce de um povo que deixou tudo isso para trás e está pregando, como os reformadores, solos Cristos, sola gratia, sola escritura, solo Dio glória. Apenas o Evangelho puro e verdadeiro. Meus irmãos, como nós precisamos, como esse texto é atual nos nossos dias. O Evangelho puro e verdadeiro a respeito, as boas novas a respeito do Senhor Jesus. E essa é a mensagem. Essa é a nossa mensagem. Não pregamos outra coisa. A nossa mensagem é Cristo. O que Cristo fez, o que Cristo falou, sua encarnação, sua ressurreição, Cristo, tão somente Cristo, suas parábolas, ensinamentos, milagres e sinais, Cristo. Pregamos a Cristo, anunciamos a Cristo, a verdade em Cristo, o puro Evangelho das boas novas em Cristo. Deus estava em Cristo naquela cruz, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. E a igreja verdadeira nasce desse Evangelho.
ela não nasce da ideia do entretenimento, ela não nasce da ideia de que nós aqui nos reunimos por um motivo, porque temos algumas afinidades ou não. Isso não é uma igreja. Uma igreja que se reúne em torno de Cristo, onde estiverem 2 ou 3 reunidos por mim e para a minha glória, eu vou estar lá. Isso é igreja. Igreja é isso. Igreja não é, irmão, a torcida do Flamengo não é igreja. Tem milhões de pessoas nesse trem, mas não é igreja. Enche estádios, mas não é igreja. Essa ideia de que um simples ajuntamento de pessoas é uma igreja, isso não é igreja. Muita gente ajunta um monte de pessoas e não prega o Evangelho. Não prega o Evangelho. Meus irmãos, nós nos reunimos em torno de Cristo Jesus. Essa é uma igreja grande, gloriosa, poderosa. É uma igreja que está reunida nas boas novas da pessoa de Jesus e prega. E qual o resultado? Olha o resultado do versículo 21. A mão do Senhor estava com eles. Esse é um hebraísmo. Quando diz a mão do Senhor estava com eles, é que a presença de Deus está com eles, é que Cristo está com eles, é que Cristo está agindo. Ali está a misericórdia de Deus, ali está o amor de Deus, ali está a bondade de Deus, ali está o poder da cruz do Evangelho, ali está o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Irmãos, essa ideia da mão de Deus que protege a igreja contra os inimigos, a mão do Senhor para retirar. O Deus retirou Israel do Egito com mão poderosa, diz as Escrituras, com braço estendido. A ideia de que quando a mão de Deus está sobre nós, a presença de Deus está sobre nós vencemos os inimigos. Passamos lutas e dificuldades, mas vencemos os inimigos. A ideia da vitória de Deus sobre o pecado, sobre a morte, sobre o diabo. Enfim, irmãos, a mão poderosa de Deus que opera milagres, sinais, curas, libertações, prodígios. E a maior e mais eterna de todas as obras é o que diz o texto. E muitos creram e se converteram ao Senhor. Isso aconteceu em Antioquia. Em outras igrejas não aconteceu exatamente da mesma forma. A mão de Deus estava lá. Quando você lê a carta de Apocalipse, você vai ver, você é fraco, mas você está fazendo a minha vontade, você está andando na minha palavra. Veja, você pode ver um povo muitas vezes fraco, que naquele momento está passando uma situação complicada, mas a mão de Deus está ali. Às vezes pode ser um só que está na cova dos leões, mas a mão de Deus está ali. Às vezes são 3 jogados na fornalha, mas a mão de Deus está ali. Às vezes é um velhinho contra o maior império do mundo, mas a mão de Deus está com ele. Irmãos, e se a mão de Deus está sobre nós, pode se levantar o inferno inteiro, Satanás com todos os demônios, eles jamais prevalecerão contra uma igreja verdadeira. Que coisa maravilhosa, que graça maravilhosa, que graça preciosa nossa. A mão de Deus estava com eles. Às vezes a gente quer a presença de alguém na nossa vida. Às vezes a gente acha que alguma coisa que a gente tem vai trazer segurança para nós. Às vezes o dinheiro, se eu tiver um pouco mais de dinheiro, eu me sinto mais seguro. Às vezes se eu tenho uma situação diferente, ou se uma pessoa está junto de mim, eu me sinto melhor. Irmão, nada pode equiparar-se à presença de Deus. Se Cristo está com você, se Deus é com nós, Ele vai fazer com que todas as coisas, fáceis e difíceis, boas e ruins, cooperem para o seu bem. Se você está só, às vezes na sua casa, lutando pelo Evangelho sozinho, às vezes no ambiente de trabalho, às vezes você está só, saiba, se Deus está com você, se a mão de Deus
você vai prevalecer. Você vai prevalecer. Porque a mão poderosa, onipotente do nosso Deus está com você. Essa é a presença que você jamais pode abrir mão na sua vida. A presença de Deus. Amém, amados irmãos? Aqui está o primeiro elemento de uma poderosa igreja, do nascimento de uma poderosa igreja. Às vezes, uma igreja vai ser aberta e as pessoas ficam tão preocupadas em ter um local com ar-condicionado, muito bem iluminado e toda a estrutura, mas muitas vezes não estão tão preocupados se a mão do Senhor está com eles. Irmãos, a mão do Senhor faz proezas, a mão de Deus opera milagres, a mão de Deus muda circunstâncias, a mão do Senhor cura, a mão do Senhor, quando o Senhor tocou em Tabita, ela ressuscitou. A mão poderosa do Senhor. Esta é a presença que nós jamais podemos deixar de ter. O segundo elemento do nascimento de uma poderosa igreja é o poder do Espírito para a missão. Versículo 20: alguns deles, no entanto, ciprionitas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor, e a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram. Aqui, irmão amado, é esse poder que eu estou falando para você, é a presença de Deus para a missão. É uma igreja, irmãos, que nasce da missão, mas que nasce para a missão. Quando a mão de Deus está sobre nós estamos sendo guiados para a missão de Deus. Nós estamos sendo guiados pelo caminho de Deus. Nós estamos sendo guiados pelo próprio Deus. E nós estamos sendo guiados para a vontade de Deus. Meus irmãos, tem coisas que assim, perderam completamente a própria razão. E a gente vê que isso não é uma coisa da glória. Paulo diz: olha, se alguém que não é crente entra no meio de vocês, e vocês estão falando em línguas, igual vocês estão fazendo aqui, ele não vai pensar que vocês estão no hospício, que não estão todos loucos. Veja, irmão, hoje a gente tem uma ideia, uma coisa que está tão esquisita no meio evangélico brasileiro, onde as pessoas estão achando que a mão de Deus, que o poder do Espírito está para se fazer a maior espécie de loucura possível. Veja, irmão, que é um fruto, que é um resultado da ação do Espírito de Deus, do poder de Deus sobre a igreja, a salvação de pessoas. Às vezes você vê pessoas que elas começam a enlouquecer, elas perdem o controle completamente de si, do corpo, da mente, e começam a fazer as piores loucuras da igreja, contrariando o próprio texto bíblico, que diz que o espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. O Espírito de Deus nunca vai tirar alguém do controle da sua própria mente. Ainda no êxtase, não vimos o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos? Pedro teve um êxtase, ele estava vendo uma visão, ouvindo a voz de Deus, e a razão dele estava completamente preservada. Ele disse: não, Senhor, jamais entrou em minha boca coisa alguma que seja imunda. E Deus conversa com ele 1, 2, 3 vezes, e ali aquele diálogo, Pedro não perdeu a razão em momento algum. E ele diz: eu tive um êxtase, diz no capítulo 11. As pessoas dizem que tem um êxtase, ele perde toda a razão. Isso é totalmente antibíblico, irmão, porque o Espírito de Deus nunca vai tirar você da sua razão, porque o Espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, aqui é um fruto do poder de Deus, aqui é um resultado da ação de Deus sobre a igreja, a conversão de pessoas. Irmãos, às vezes a igreja não tem tanto poder,
Porque ela não está tão disposta a pregar o Evangelho. Pastor, você quer mais poder, irmão, na sua vida? Então se dispõe a pregar o Evangelho. Disponha-se. Disponha a ir, a pregar o Evangelho, a visitar pessoas, a comunicar a graça de Deus. Você quer mais a presença de Deus? Você quer mais experiências com Deus? Você quer mais poder de Deus? Você quer mais poder na oração, na vida com Deus? Quer mais dom do Espírito? Saia para pregar o Evangelho. Porque o resultado é esse: mais recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Veja, o derramamento do Espírito, do poder do Espírito, está diretamente ligado, intrinsecamente ligado e diretamente ligado à ação da missão da igreja, pregar e testemunhar de Deus. Eu duvido muito dessas manifestações, por muitas coisas, e principalmente elas não produzem convertidos, elas não produzem salvos. Se junta um monte de crente num local e começa a dar vazão a toda espécie de loucura em suas mentes. Meus irmãos, isso não tem absolutamente nada de Deus. O terceiro elemento do nascimento de uma poderosa igreja é a cooperação e líderes prontos. Versículo 22. Notícias desse fato, isso é, de que Antioquia estava ali nascendo uma igreja, as pessoas estavam se convertendo, a mão de Deus estava ali poderosa, salvando. O que a igreja de Jerusalém fez? Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja de Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajou-os a permanecerem fiéis no Senhor de todo o coração. Veja que essa ideia desse exclusivismo não parece partir dos apóstolos, porque os apóstolos mandam Barnabé para lá. Barnabé é natural de Chipre, de uma ilha que está ali perto de Antioquia. E eles enviam Barnabé, porque eles sabem do caráter de Barnabé. Parece que esse estar aferrado, essa ideia de que o Evangelho é só para os judeus, parece não ser tanto dos líderes, dos apóstolos, mas parece estar em um grupo, e eles vão se mostrar no próprio texto sagrado. Claro, havia ainda alguma dúvida, a gente vê isso em Pedro, a gente vê isso nos apóstolos também, no capítulo 15, eles ainda estão numa dúvida teológica em relação a isso, mas parece que eles estão mais abertos a essa questão de levar o Evangelho aos gentios. Mas existe um grupo na igreja de Jerusalém que resiste restritamente a isso. Mas veja, eles enviam cooperação à igreja em Antioquia. Uma igreja, irmão, que é saudável, uma igreja saudável, outras igrejas devem nascer dela. Essa é uma igreja saudável, esse é um povo saudável. Esse é um povo saudável. Um povo saudável, ele evangeliza, ele vai, ele prega o Evangelho, ele estende o Evangelho. Líderes se levantam nessa igreja, e naturalmente outros lugares começam a receber o Evangelho, e essas pessoas começam a ser enviadas, missionários para outras culturas, pastores para outras igrejas. Uma igreja, irmãos, saudável, ela é uma igreja da onde outras igrejas devem nascer. É muito preocupante quando de uma igreja não vieram outras, de uma igreja não nasceram outras. O natural, o bíblico é isso. De Éfeso, todas as outras 6 igrejas do Apocalipse nasceram. Tiatira, Esmirna, Laodiceia, Colossos, todas essas igrejas nasceram de Éfeso. De Antioquia nasceram várias igrejas na Ásia Menor. De Jerusalém nascem outras igrejas, inclusive Antioquia. O natural no texto bíblico é que de uma igreja saudável outras igrejas nascem. Esse é um dos indícios de uma igreja saudável, o que nós chamamos de plantação de igreja. Uma igreja que está plantando outras igrejas, porque líderes estão nessa igreja.
igreja. Pessoas maduras na fé, há um crescimento na fé, há um crescimento numérico, há um crescimento na saúde dessa igreja. Naturalmente essa igreja vai plantar outras igrejas, vai investir em missionários que estão em outros países, que são pastores, que estão em outras culturas. É isso que nós precisamos, irmãos. Nós precisamos olhar e dizer: Deus, queremos viver intensamente o que está aqui. Precisa nascer no nosso meio homens como Barnabé, homens e mulheres que possam servir o Senhor, crescer em fé e avançar nessa fé maravilhosa, e o reino de Deus se estender. Isso é uma igreja saudável, irmão. Isso é uma igreja genuinamente saudável, e nós precisamos imitar esta igreja aqui. Ele, chegando lá e vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajou a permanecerem fiéis ao Senhor. E aqui está uma característica de um líder correto, de um líder bíblico. Ele aponta sempre para que o povo seja fiel ao Senhor, que o povo seja fiel à palavra, e seja fiel de todo o coração. Olha que coisa maravilhosa, versículo 23: seja fiel, permaneça fiel ao Senhor de todo o coração. Irmãos, o Evangelho é isso. O Evangelho não é um pedaço de nós, o Evangelho é todo o nosso coração. Parece o teu Deus de todo o seu coração, toda a alma, todo o entendimento, todo o corpo, todas as forças, toda a nossa vida entregue ao Senhor. O Evangelho é isso, e aqui tem um líder que está chamando a igreja, animando a igreja, encorajando a igreja a permanecer fiel ao Senhor de todo o coração. Irmão, nós vivemos hoje um conceito de um pastor algodão doce. Estou quase escrevendo um artigo sobre isso. O pastor algodão doce, ele parece um objeto de criança. Ele é todo açúcar, ele é todo doce, ele está para agradar a todo mundo. Ele geralmente está num parquinho de diversão, porque quando você compra algodão doce, geralmente é num parquinho, né, de diversão que você está. E a gente tem visto uma geração de pastores assim, querem agradar a todo mundo, não querem contrariar ninguém, são os pregadores sorriso. Tudo que eles sabem fazer é contar casos, tomando palavras bíblicas de promessa, chavões de psicologia positiva, armando conceitos e ideias. Pecado, inferno, jamais. Fidelidade a Deus, só se for financeiro para receber o dobro, só se for para isso. Agora, fidelidade a Deus, não ameis o mundo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, santificai-vos na verdade, a sua palavra é a verdade. Jamais, irmão, jamais. São pastores como um algodão doce, eles estão sempre para produzir um sorriso em todos. Meus irmãos, e quem não quer um pedaço de algodão doce? Todo mundo quer estar com um pastor maravilhoso. Esse pastor é uma delícia, esse pastor é maravilhoso. Tudo que ele tem para dizer é só o que a minha alma quer ouvir. Opa! Alguma coisa está muito errada aí. Irmão, o alvo do Evangelho não é o ser humano, é Cristo. O alvo do Evangelho é que todos nós sejamos fiéis ao Senhor de todo o coração. O alvo do Evangelho é dizer: Senhor, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é o Evangelho. O Evangelho é: se alguém quer vir após mim, se alguém quer ser meu discípulo, se alguém quer me seguir, se alguém quer andar comigo, negue-se a si mesmo. Todo dia tome sua cruz e siga. Meus irmãos, isso é o Evangelho. Permanecer fiel ao Senhor de todo o coração. Você tem uma igreja que
coopera com outra igreja, uma igreja que fortalece outra igreja, uma igreja da qual nasce outra igreja. Você envia líderes idôneos para essa nova igreja, que vão pregar de fato o Evangelho. Mas são homens que não têm apenas uma mensagem, mas eles têm uma vida. Olha o versículo 24. Barnabé era um homem bom. Essa palavra agatos, que vem da palavra agape, que é amor, que quer dizer alguém bondoso, generoso, alegre, respeitável, idôneo. Essa é a ideia de ser alguém bom, é alguém de caráter. Ele é bom no sentido do seu caráter, é alguém que você não tem reprovações a respeito da sua vida. Ser bom aqui é ser honesto, é ser santo, é ser alguém verdadeiro, não é alguém que tem a medida protetiva com relação à sua esposa. Não saiu de casa, tem que sair de casa, escoltado pela polícia, quase foi preso, e tem medida protetiva, que dá os gritos com a esposa, está batendo na esposa, que está. Não, isso é completamente oposto de ser bom. De ser bom. E a gente tem visto esses escândalos por aí. Ser bom, irmão, é alguém que é honesto com o dinheiro. Isso é ser bom, é alguém de caráter, é alguém que tem um bom caráter. Veja, mas o texto diz que era um homem bom, cheio do Espírito. Veja que cheio do Espírito e ser bom, e ser cheio do amor, e do fruto desse amor é a mesma coisa. E de fé, é alguém fiel, é alguém que não apenas diz para o povo ser fiel ao Senhor de todo o coração, mas é alguém que mostra como ser fiel de todo o coração ao Senhor. É isso. Esse irmão, essa é uma liderança, são líderes prontos. É assim que uma igreja deve nascer. É uma igreja que não apenas tem alguém que fala alguma coisa, mas é alguém que você vê o Evangelho nele. É alguém que você vê o Evangelho na vida dessa pessoa. E não apenas tem o Evangelho a pregar, ele está vivendo o mesmo Evangelho que ele prega. Isso, irmão, é um líder que nós precisamos apontar. Esse é o líder, na realidade, esse é o cristão que todos nós devemos ser. Porque todos nós devemos ser isso aqui. Todos nós devemos ser cheios de amor. Todos nós devemos ser cheios do Espírito. Todos nós devemos ter um caráter, uma índole, um temperamento, irmãos, que acompanhe o valor da bondade, da honestidade, da justiça, da fidelidade a Deus. E todos nós devemos ser pessoas de fé, fiéis a Deus, obedientes à palavra. São elementos que nós vemos na vida de um bom líder, mas é um elemento que deve existir em todo cristão, E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Glória a Deus por isso. Nós vamos ver no versículo 25, olha aí, mais uma evidência do nascimento de uma poderosa igreja. Mais líderes e mais ensino, é igual a transformação. Então Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. Quando o encontrou, levou-o a Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram uma considerável multidão. Em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Veja a intencionalidade aqui de Barnabé. Esse homem provavelmente Barnabé era um dos 120 discípulos de Jesus. Ele provavelmente estava entre os 70 discípulos, de Jesus. Havia os 12, havia os 70 que também foram enviados. Esses 70 que foram enviados, provavelmente Barnabé fazia parte desses 70. Esse homem tão especial, ele vê a graça de Deus, a salvação. É ele que toma Saulo lá, depois de 3 anos de convertido, e traz, como nós vimos em Atos, e traz para os apóstolos em Jerusalém.
alegria, um homem cheio de fé, cheio de amor em seu coração. E ele então, vendo a igreja crescer, sabendo que aquilo não poderia, ele não poderia pastorear todas aquelas pessoas, então ele falou: cadê Saulo? Onde está Saulo? E vai até a cidade de Tarso, onde Saulo está, e vai lá e pega. Ele diz: Saulo, eu preciso de você, eu preciso que você me ajude a pastorear essa igreja, eu preciso que você esteja comigo lá, e traz Saulo para junto dele. E lá eles passam um ano inteiro ensinando. Quando a igreja em Jerusalém nasce, Deus abre um jardim de infância para 3.000 pessoas e ensinavam a doutrina dos apóstolos diariamente. Em Éfeso, quando a igreja nasceu com 12 pessoas, abriu-se a escola de Tirano, onde Paulo ensinou por 2 anos e deu ensejo a que todos os habitantes da Turquia, da Ásia Menor, ouvissem o Evangelho. E agora aqui em Antioquia, quando uma igreja nasce, o que ela tem? Ensino. Uma igreja que não tem ensino das Escrituras não será por muito tempo uma igreja. Não será por muito tempo uma igreja. E aqui a gente fica, meus irmãos, pensando. Primeiro, de um lado você tem a maioria dos pastores que não está nem aí para a Bíblia. Essa é a realidade. Se a maioria nunca leu a Bíblia nenhuma vez, eles estão preocupados com a Bíblia. A Bíblia é prioridade para eles? De jeito nenhum. Mas do outro lado você tem 80% dos evangélicos que abrem a Bíblia uma vez por semana. Então você tem de um lado os desinteressados e do outro os líderes que não têm nenhum respeito e atenção pelas Escrituras Sagradas, que estão pregando por aí só psicologia positiva. O que nós fazemos no caso? Aonde houve avivamento na Bíblia, houve uma busca profunda, intensa e incessante pela palavra de Deus, pelo ensino das Escrituras Sagradas. Houve avivamento em Jerusalém? Ensino. Éfeso? Ensino. Antioquia? Ensino. Os 3 lugares de maior relevância da igreja no mundo do primeiro século são esses 3: Jerusalém, Éfeso e Antioquia. Nos 3 tem ensino profundo, sério, intenso, de homens de alto calibre teológico. Olha aqui, Barnabé e Saulo. Em Éfeso, Saulo, Paulo. Em Jerusalém, a doutrina dos apóstolos que eles receberam do Senhor Jesus. Aonde há avivamento verdadeiro, há ensino das Escrituras. Não há igreja verdadeira, não há uma igreja poderosa sem a doutrina dos apóstolos, sem as Escrituras Sagradas. E crescia e prevalecia poderosamente a palavra de Deus. Se essa palavra não crescer, se essa palavra não prevalecer poderosamente, ali não haverá uma igreja por muito tempo. O risco que nós estamos vendo no Brasil é esse: um povo que não tem interesse algum nas Escrituras Sagradas, a não ser para tirar caixinha de promessa. Aí, onde tem uma palavra de consolo aqui para mim? Aonde tem uma palavra de conforto aqui para mim? Aonde tem uma promessa de Deus financeira aqui para mim? É o que a gente vê. Meus irmãos, não há avivamento sem as Escrituras Sagradas. Não há salvação. Porque vocês foram gerados pela palavra, pelo Evangelho. É a palavra que gera. É a palavra de Deus. Então, a gente fica com o coração apertado diante desse texto. Eles ensinaram por 1 ano essa igreja. Éfeso, 2 anos. O povo pegou a Bíblia. O povo bebeu a Bíblia. O povo aprendeu as Escrituras. Irmão, ore para que você não apenas ouça uma mensagem, mas para que você tome essa mensagem para você. Quantos irmãos ouvem por décadas, eles estão ouvindo por 1 ano.
Eles estão ouvindo por 2 anos, por décadas estão ouvindo mensagem após mensagem. E você vai perguntar as mínimas coisas sobre o Evangelho. A pessoa não consegue responder. Não consegue responder. E responde, você fala, meu Deus, como assim? Há décadas ouvindo a palavra de Deus. Não consegue. Deixa eu dizer uma coisa. Olha, Deus de Deus, em nome de Jesus, não deixa mais o diabo roubar a palavra do meu coração. Não é isso que diz a parábola do semeador? Que o diabo veio e roubou a palavra do coração? Não, irmãos. Você grava um monte de coisa. Você grava N coisas na sua vida. Filmes, músicas, conversas. Você grava um monte de coisa. O que é que a palavra de Deus não está ficando? O que é que está acontecendo que a palavra de Deus não está ficando? Entendeu? Então, se você precisa dizer, não, Deus, eu quero pegar a tua palavra, ela tem que ficar na minha vida. Ela tem que ficar na minha vida. E o resultado de onde a palavra de Deus fica é o que vai dizer aí o versículo, final do versículo 26. E os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. As pessoas não crentes disseram, esses são cristianos. Esses são cristianos, isso é, eles são semelhantes a Cristo. Eles seguem a Cristo. Eles andam com Cristo. Identificaram eles com a pessoa de Cristo Jesus. Esse é o resultado. O caráter mudou, a vida mudou, tudo neles mudou. Eles foram identificados como cristãos. E por último, o ministério e os dons somam-se a ações de amor. Versículo 27. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém e Antioquia. Veja, há ministérios bíblicos, há dons bíblicos usados da maneira correta, para a glória de Deus. Irmão, quando isso acontece, há um enriquecimento fantástico na igreja. Quando pessoas usam ministérios e dons biblicamente na igreja, é uma bênção de Deus no meio da igreja. Um deles, versículo 28, chamado Ágabo, levantou-se pelo Espírito e predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, que aconteceu durante o reinado do imperador Cláudio, ok? Isso que foi profetizado por Ágabo aqui, pelo Espírito de Deus, acontece no reinado do imperador romano Cláudio. Pouco tempo depois que a profecia é dada, acontece, se cumpre. Então os discípulos, versículo 29, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Veja, irmão, veja aqui uma coisa. Deus ministrou, Deus falou, é uma coisa racional, é uma coisa funcional, é algo prático, é algo que tem fruto, é algo que tem uma ação de amor que se sequencia daí. Meus irmãos, por isso que essas pessoas que ficam brincando com os dons espirituais, é um desastre terrível. Eu creio nos dons espirituais, eu creio nos ministérios, mas de forma bíblica. Se não for de forma bíblica, eu não creio. No uso bíblico dos ministérios e dos dons, isso é maravilhoso, isso é um enriquecimento extraordinário para a igreja. Agora veja, irmão, que coisa maravilhosa, quando o mundo, as pessoas não crentes de Jerusalém, ouviram e viram a igreja, os irmãos recebendo alimentos. Esse por que vocês estão recebendo alimentos? E não nós, não, porque Deus já havia falado. Antes que essa cena acontecesse, Deus anunciou. E os irmãos na Ásia Menor se prepararam para trazer esse alimento aqui para a gente. Meus irmãos, que coisa maravilhosa, que bênção, irmãos. O dom do Espírito de Deus ser usado da forma correta. É isso que nós precisamos.
homens sérios, não é gente que está brincando, não é gente que está simplesmente sendo bom de palco ou tentando fazer um teatrinho para os outros verem. Não, é gente séria, levando Cristo a sério, levando o Evangelho a sério, levando a igreja a sério, levando a igreja a sério, e a igreja que leva líderes a sério, que só ordena gente séria para o ministério. É isso, meus irmãos, que precisamos. E os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos. Veja, quando uma oferta é pedida na Bíblia, ela é pedida segundo a capacidade de cada um. Deus não pede o que você não tem. Deus não pede o que você não tem. Deus, quando Ele espera essa generosidade, e aqui a igreja é extremamente generosa, e essa é uma característica de uma igreja saudável, é uma igreja generosa, é uma igreja que não está apenas pronta a dar algo, mas ela entrega-se a si mesma. Deus sempre coloca dentro da nossa proporção, tanto de condição como de fé. Tanto de condição como de fé. Ok? Mas veja, aqui, irmão, a generosidade dessa igreja. A generosidade dessa igreja no trabalhar, no servir, no doar a si mesmo. Essa igreja que é generosa em servir ao Senhor, em pregar o Evangelho, em amar as pessoas, em viver unida, em buscar o Senhor, em colocar em primeiro lugar o Reino de Deus, a sua justiça. É uma igreja rápida, é uma igreja que imediatamente vai ajudar. Que igreja generosa! Isso é uma saúde, isso é uma característica de uma saúde espiritual extraordinária. Essa generosidade que uma igreja tem, não apenas em dar algo financeiro, não apenas em dar algo financeiro, mas antes, como Paulo vai dizer em 2 Coríntios, em dar a si mesmo, em entregar a si mesmo a Deus e às pessoas de coração. Essa é uma característica maravilhosa. E eles fizeram isso. Decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judeia. Assim fizeram, enviando ofertas aos presbíteros, aos líderes, aos pastores da igreja em Jerusalém, pelas mãos de Barnabé e Saulo. Veja aqui que bonito a prestação de contas, respeitando a liderança da igreja que lá estava. Olha que coisa bonita. A igreja de Antioquia nasce como? Da igreja de Jerusalém. Mas quem agora está ajudando quem? Primeiro a igreja de Jerusalém ajudou enviando o pastor Barnabé. Agora a mesma igreja está apoiando financeiramente na situação difícil que Jerusalém tem, que é uma seca. Que coisa maravilhosa do Evangelho. Às vezes uma igreja, em certo momento, está muito bem, está numa situação maravilhosa. A gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. E dessa igreja, muitos são abençoados. Mas depois, aquela mesma igreja, aquele mesmo irmão, às vezes vai precisar de ajuda. E nós não podemos negar ajuda àquelas pessoas. Nós não podemos negar ajuda àquela igreja. Nós não podemos negar ajuda àquele irmão que um dia foi uma grande bênção na minha vida. Como a gente vai negar ajuda, apoio, bênçãos sobre a vida de alguém assim? Então essa generosidade, essa gratidão deve existir no nosso coração. Irmãos, a generosidade, a gratidão é uma expressão de Deus, de Cristo. Ninguém foi mais generoso do que Cristo. Ninguém foi mais amoroso do que Cristo. Na verdade, Ele entregou a si mesmo naquela cruz. Uma igreja, um cristão saudável, é um cristão generoso. Generoso com o seu tempo, com os seus bens, com a sua força, com a sua inteligência, com o seu dinheiro. Ele é generoso. É uma característica de uma igreja poderosa e saudável. É uma característica de um cristão saudável. Que texto maravilhoso para mim e para você. O nascimento de uma poderosa igreja. Que nós sejamos e imitemos os princípios aqui contidos, dizendo: Senhor, faz nascer em nós uma igreja poderosa, uma poderosa igreja para a tua glória e para o teu louvor. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor nesse instante. Feche seus olhos e faça essa oração de Senhor, faz de mim um cristão poderoso e desta igreja uma poderosa igreja para a tua glória.